Ele nasceu na Sicília, no sul da Itália, em uma vila de pescadores. Depois, estudou em Veneza e em Moscou, na Rússia. Com o Brasil, ele também tem uma forte ligação. Em 2012, venceu o Prêmio Jabuti de Literatura na categoria infantil. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu converso com o escritor Biagio D'Angelo. Ele é doutor em literatura e atualmente é professor de Teoria de Arte Contemporânea da Universidade de Brasília. Gosta de tratar de questões relativas aos grandes questionamentos humanos, especialmente a afetividade, as memórias e as dores. Biagio, você nasceu na Itália, mas passou por vários países antes de chegar ao Brasil. Vários. Queria que você fizesse um resuminho aí pra gente, que países você passou. Então, depois da universidade, estudei em Veneza. Já para nós, eu sou siciliano, Veneza é um outro lugar, outro mundo. Morei na Rússia 4 anos em Moscou, porque trabalhei na universidade e na Embaixada da Itália em Moscou. Depois fui para a Bélgica, em Bruxelas. Morei 7 anos no Peru. E agora estou aqui há 4 anos, com uma pequena pausa de 2 anos na Hungria, em Budapeste. Mas eu me sinto muito bem aqui. Você é professor. Você dá aula hoje na Universidade de Brasília? Aula de Teoria da Arte Contemporânea e Arte e Literatura. A minha formação é literatura comparada, mas sempre trabalhei com linguagens híbridas, com discursos entre arte, cinema, televisão, literatura, e continuar com a literatura também, né, com certeza. Aqui no Brasil você falou já que passou por Porto Alegre, não é isso? Isso. E chegou aqui a Brasília. Uhum. Há muita diferença para você? Sim, muita, muita. É bem diferente cada lugar do Brasil. Como se dizia uma vez, né, alguns anos atrás, muitos Brasis. E é verdade, como lema, digamos assim. E no que se refere à literatura, também são vários Brasis? Qual foi a sua impressão do Sul, do Sudeste, hoje aqui do Centro-Oeste? Assim, são vários tópicos brasileiros dentro da grande literatura brasileira. Eu acho que nós temos uma ideia, digamos assim, muito ligada ao eixo Rio-São Paulo. Mas nós temos uma série de outras produções. Não estou só me referindo, por exemplo, ao Jorge Amado, toda a Bahia, mas também a uma literatura da Amazonas, por exemplo, uma literatura do Rio Grande do Sul, gaúcha, até de Goiás, por exemplo. Cada um ligado a uma experiência regional. E quando é grande literatura, supera o regional para se tornar alguma coisa universal, né? Como eu acho, por exemplo, alguns autores não tanto conhecidos como Simões Lopes Neto, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ou a literatura da migração no Sul, com a literatura da migração italiana, ou italiano de São Paulo, etc. Eu acho que com certeza, muitos Brasis literários, muitos Brasis culturais. E desses todos, você tem seus preferidos brasileiros? Mas, com certeza, eu acho que se eu, a um dado momento, escolhi como eu dizia antes, ideal, como sonho de poder morar, viver, trabalhar no Brasil, é porque eu, lendo Clarice Lispector, A Paixão Segundo o GH, eu tive como um soco no estômago. Mesma coisa aconteceu com Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e também com Machado de Assis, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Acho que são livros bem diferentes, mas os três tocaram alguma fibra do meu organismo, do meu corpo, do meu coração. Talvez Grande Sertão Veredas foi aquilo que mais ficou como me perturbando, digamos assim. É difícil explicar porquê, evidentemente. Mas eu acho que são os meus preferidos. Se eu tivesse que fazer uma classificação dos melhores livros, né, eu diria esses três são a tríade das musas, né, literárias do Brasil. Mas não sou eu que digo isso, né? Tem vários críticos literários que apreciam esses grandes autores. Fora do Brasil, quais são? Para mim, um grande autor é Dostoiévski. Aliás, eu estudei literatura russa, língua russa, literatura russa, por culpa de Crime e Castigo, né? Eu, num verão muito quente na Itália, decidi, enfim, ler esse livro e fiquei muito impressionado. Talvez porque tem toda uma questão de existenciais, digamos assim, como o pecado, a redenção, que sempre ficaram dentro de mim, até digamos assim, na minha produção estética. Penso sempre nisso.
E Crime e Castigo foi, então, o culpado justamente para eu me interessar por literatura russa, língua russa e tal. Então ele, depois, eu acho que citaria como livro Alice, Os Países das Maravilhas, de Lewis Carroll, Memória de Adriano, de Marguerite Yourcenar, Cortázar, O Jogo da Amarelinha. Esses são um pouco os livros que eu acho fundamentais e que não deveriam faltar, não só nas bibliotecas, porque a gente deixa os livros na biblioteca na estante e depois nunca mais vai ler. Mas como experiência de leitura, tem que ser vivida, eu acho, essa leitura desses textos. Há algo muito interessante no seu perfil, que você vai atrás sempre, você geralmente viaja, conhece todos esses países a trabalho e sempre ligado à literatura, que é a sua área. Qual foi a diferença de você ir para a Rússia, por exemplo, aprender uma língua totalmente diferente, de ir para o Peru, de vir para o Brasil? Eu acho que a grande diferença está no povo e em como se existe um espírito do povo. Eu não saberia dizer se existe ou não, mas com certeza o russo é uma pessoa muito fechada, mas que tem uma intensidade afetiva e intelectual que é surpreendente. Já isso não acontece no Peru, e no Brasil temos outras experiências, né? Até afetivas, digamos assim, intelectuais, como dizia antes, mas desses povos, cada povo me dá um presente de alguma coisa própria, né, do povo, que depois se reverbera, ecoa dentro de mim, numa certa... até nos costumes, né? Eu acho que é importante, tipo a culinária. Eu não consigo comer espaguete na Rússia ou no Brasil. Eu quero experimentar a cozinha daqui, porque é uma forma, uma ponte para poder entender o lugar, a cultura, quem está me hospedando nesse momento. E como é que você usa essas experiências todas, Biagio, na sua literatura, nos seus livros? Mas é difícil dizer, explicitar como isso acontece. Com certeza, são pessoas que ficam na minha fantasia, no meu imaginário, e que depois eu revejo. Lugares que, digamos assim, fundamentam uma estética, um pensamento, uma poesia, são museus, ou uma pintura que eu observo, uma escultura. Então são esses lugares específicos que depois deixam marca em mim. Bom, falando agora um pouco mais sobre o Biagio escritor, a gente tem aqui na mesa vários, né, alguns dos seus livros em português, em espanhol, em russo, em italiano, a sua língua. Eu vou escolher alguns deles, a gente não consegue falar sobre todos. Vou escolher aqui 3 e vou começar por este aqui, Oriundos das Palavras. A Meta da Literatura, em Machado de Assis e em Guimarães Rosa, 2 dos autores brasileiros que você citou aqui. Você trata de quê aqui, Biagio? Eu tentei mostrar com esses livros, que é uma coletânea de ensaios dedicados a Guimarães Rosa e a Machado de Assis, dentro de uma perspectiva comparatista, que eles trabalharam com a literatura desde dentro. Então, eu digo a meta da literatura para falar de uma linguagem metaliterária que esses autores trouxeram à tona, digamos assim, especialmente Brás Cubas, Machado de Assis com Brás Cubas, evidentemente, mas também Machado de Assis, Guimarães Rosa. A questão da metaliteratura me interessava nesse ponto com esses livros. E o Machado de Assis visto, por exemplo, dentro de uma perspectiva latino-americana, Guimarães Rosa é comparado com Dostoiévski, então dentro de temáticas filosóficas e outras. Vou passar aqui, pegar mais um, que é um livro especial, eu sei, Benjamin, poema com desenhos e músicas. Benjamin, você foi premiado com o Benjamin, com o prêmio Jabuti de Literatura Infanto-Juvenil. Foi especial mesmo? Foi especial porque eu não sabia nada, nem que a editora tivesse inscrito meu livro num concurso brasileiro. E até porque, sendo italiano, eu pensava, não, mas eu nunca vou participar de um concurso nacional aqui no Brasil. Me avisaram pelo Facebook e eu pensava que fosse um trote. Eu não podia acreditar que eu tivesse ganho um prêmio do tamanho específico do Jabuti. E é uma coisa curiosa que aconteceu, eu passei esse breve manuscrito do Benjamin para uma colega de literatura infantil que começou a chorar e me disse, não, esse livro tem que ser publicado.
E ela fez tudo sozinha. Eu não fiz nada demais, senão aprovar o texto quando eu vi no PDF e aprovar as ilustrações que são, ao meu ver, belíssimas nesse caso do meu texto, né, com a grande alusividade. É um texto importante para mim porque é como destapar um pouco de mim, é um pouco biográfico. Na verdade, eu acredito que não exista nenhuma literatura não biográfica, não autobiográfica, porque o ponto é sempre o eu, seja empírico, seja ficcional. Então, nesse caso, foi um grande prazer para mim, aquele momento delicadíssimo, né, da emoção. É como estar no Oscar, sabe, na Califórnia, com o Jabuti. Depois de Benjamin, a gente tem outro infanto-juvenil que se chama Tito, Meu Irmão e Eu. Isso. E essa é uma história que você me contava aqui antes da gente gravar, também partiu de uma experiência sua, quando criança, envolve um coelho, envolve morte. Conta um pouquinho mais pra gente. Não vou contar muito porque senão quem vai ler não vai ter o prazer da surpresa, do suspense. Mas é uma história de que eu me lembro. Obviamente, quando a gente entra na ficção, modifica muito da história pessoal, até os nomes estão, obviamente, alguns são mudados. Eu tinha 8 anos, 9 anos. Tem um coelho, tem uma questão de morte. Eu faço questão de falar disso porque várias vezes nós tratamos as crianças como seres inferiores. Com certeza eles têm que ler um certo tipo de livros, ver um certo tipo de televisão e tal. Mas, ao mesmo tempo, acho que certos temas delicados, dramáticos, têm que ser enfrentados, como a questão da morte. Eu não pensei, na verdade, em escrever sobre a morte para crianças. Eu pensei em escrever sobre a morte para mim, é diferente. Espero que esse livro possa ser um pouco para todo mundo, de 8 a 88 anos, né? Não acredito que exista uma literatura infantil para criança, porque senão deveria ser uma criança que escreve. Acho que é uma literatura boa, é sempre válida, né? A gente curte ainda Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan ou Alice, mesmo com 55 anos, por exemplo, né? Não tem problema. Absolutamente. Bom, eu queria então que você lesse um trechinho aqui pra gente, Biagio, para a gente ficar um pouquinho mais com esse suspense, mas... Com o meu sotaque italiano? Sim, com o seu sotaque italiano, por favor. Hoje, às 7h05 da manhã, mochila pronta para a escola, tocou o telefone e chegou a notícia de que meu tio Jonas voou para morar com os anjos e os bem-te-vis. É o segundo fato triste da minha vida. Meu tio Jonas tinha bigode preto e branco e não sorria quase nunca. A minha avó Catarina também tem bigodes, só que um pouco mais coloridos. Eu e meu irmão gostamos de brincar com ela por causa dos bigodes. Ela gosta dessa brincadeira. Bom, queria te agradecer, nosso tempo terminou, mas te agradeço muito pela sua participação aqui conosco. Obrigado. Bom, este foi só o primeiro bloco do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, desta vez com o advogado Francisco Juan. Não saia daí. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu converso com o advogado Francisco Juan. Juan, você mora hoje no Rio de Janeiro, mas nasceu longe dali, no Amapá, não foi isso? Meu pai foi contratado para trabalhar numa mineradora durante a década de 50 e então eu estava vivendo na localidade na ocasião. Eu nasci e fiquei ali durante até os 15 anos de idade, né? Depois fui para Belém e finalmente para o Rio. Agora, você rodou bastante, né? Morou ali na região norte, foi para o Rio de Janeiro, passou uma temporada no exterior. O seu gosto pela literatura foi moldado por isso tudo? Tudo isso te influenciou? Acredito que sim, né? Mas principalmente pelo ambiente em casa, né? Porque meu pai era um devorador de livros, né? Provavelmente mais por influência dele. E esse gosto começou criança, já adolescente, um pouquinho mais velho? Você se lembra alguma coisa, um livro que tenha te despertado? O primeiro livro que eu li devia ter uns 7 anos.
Foi uma edição infantil de Robinson Crusoe, né? Mas logo depois eu tive acesso ao Hemingway. Foi uma aceleração súbita, né? Ainda antes acho que eu tinha uns 8 anos quando li O Velho Mar, do Hemingway. E fiquei completamente fascinado. Naturalmente eu não devo ter compreendido todas as implicações do romance, mas o que eu entendi foi deslumbrante, né? Como quando estava lendo Capitães da Areia, muito antes do tempo. Não havia censura desse tipo em minha casa. Meu pai disse, você só não vai entender. E de fato, eu achei que aquela aventura do Capitães da Areia, fascinante para uma criança, né? Dos meninos da beira do cais, etc e tal. Aquela sexualidade exuberante do Jorge Amado e tudo. De fato, quando eu li a segunda vez, já maduro, eu entendi que não havia compreendido nada realmente da primeira leitura. E você tem a sua lista assim, de preferidos? Tem os seus autores preferidos ou não? Não, é uma lista enorme. O problema da lista é esse. Na verdade, não se completam essas listas, né? Essas listas são móveis. Você vai substituindo, né? E hoje, como é que está a sua lista? Pois é. Essa lista está ampliando com autores mais recentes, né? Como o japonês, né? O Murakami, que surgiu aqui no Brasil não faz muito tempo. Os livros dele começaram a entrar no Brasil e são extraordinários, né? Então há uma renovação dessa lista, embora tenha lá os preferidos de sempre, né? Os ícones, né? Você não troca. Machado de Assis, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, os gigantes aí da literatura na língua portuguesa e também os clássicos da língua internacionais, né? Os russos, os ingleses, os americanos, franceses. Essa bagagem cultural te influenciou a escolher o curso de Direito ou foi por outro motivo? Eu acredito que sim, porque esse mergulho na literatura, que começou muito cedo, certamente me encaminhou para o lado das humanidades, onde eu me sentia mais à vontade, com maior satisfação. E certamente isso influenciou nas minhas opções estéticas, nas minhas opções de gosto e de satisfação, né? Eu gostaria de retomar aqui, você citou alguns livros, alguns autores, melhor dizendo, que você admira. Um deles, especial por algum motivo? Eu tenho um particular apreço pelo trabalho da Susan Sontag, crítica, filósofa, e estética, etc., americana. E eu particularmente cultivo esse livro dela, que é um ensaio sobre fotografia. Eu sei que você chegou a entrevistá-la num determinado momento. Conta essa história pra gente, Juan. Essa foi uma experiência inesquecível, né? Porque eu não imaginava que pudesse conseguir uma entrevista. Eu fui fazer um estudo, fui passar uma temporada nos Estados Unidos fazendo um treinamento em Boston e tive a oportunidade de solicitar uma entrevista e ela, surpreendentemente, me concedeu uma oportunidade de 2 horas na casa dela e passei com ela 2 horas fazendo uma entrevista que foi a primeira entrevista que ela deu a um brasileiro. No fim das contas, a entrevista foi publicada. Foi publicada no Jornal do Brasil, com um grande estardalhaço, porque ela era a primeira entrevista dela no Brasil e segundo, porque ela deu uma declaração absolutamente encantadora para os brasileiros, porque ela se declarou machadiana radical, entendeu? Foi um orgulho, então, né? Então ela reconheceu que se tivesse lido Brás Cubas, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, teria sido completamente influenciada por ele, porque ela publicou o primeiro romance dela, que acho que é de 63, ela chamou Benfeitor. E é uma estrutura muito parecida com a do Brás Cubas, porque é um sujeito que deixa um legado. Só que o Brás Cubas foi mais original ainda, porque é uma história de um sujeito que já morreu, não é? Que nos conta a sua vida depois de morto.
Bom, depois dessa história toda, eu vou fazer uma pequena pausa para a gente conhecer um pouco mais sobre Susan Sontag. Susan Sontag nasceu em 1933. Autora de romances e ensaios, ela escreveu também para cinema e teatro. O Amante do Vulcão é um dos grandes sucessos de Sontag, mas foi com Na América que a escritora conquistou o National Book Award, um dos prêmios literários mais importantes dos Estados Unidos. Susan Sontag teve livros traduzidos para mais de 30 línguas. A escritora morreu em 2004. Falando um pouquinho agora, Juan, sobre o universo jurídico. Você também lê bastante sobre o universo jurídico. Que livros jurídicos você guarda assim, com um pouco mais de carinho? Olha, eu tenho uma particular admiração pelos trabalhos do professor Caio Tácito, embora seja uma área que eu não tenho muita... já tive um pouco no passado, quando eu tive a oportunidade, que é o direito administrativo, porque é muito bem escrito o trabalho dele, fundacional assim, do direito administrativo brasileiro, né? E o professor italiano Carnelucci, Francesco Carnelucci, que me interessa muito como pensador, principalmente a teoria geral do direito. Agora, falando um pouquinho, Juan, sobre as suas experiências literárias, artigos, sei que você costuma escrever, e lança agora seu primeiro livro. Vou começar pelos artigos. É bom escrever? É importante publicar? Qual a sua opinião? Olha, eu na verdade comecei um pouco a fazer isso atendendo solicitações de amigos e senti uma satisfação muito grande. Primeiro pelo contato com o jornal. Eu sou uma pessoa encantada com o jornalismo, eu tenho um fascínio pelo jornal impresso. E talvez um cacoete da minha geração, né? E agora vem a sua primeira publicação, o seu primeiro livro. Esse livro ele reúne um punhado de artigos, de ensaios que eu fiz, inspirados na minha experiência profissional. Estudos profissionais contratados por clientes, por trabalhos, e aquilo foi alimentando as minhas ideias a respeito de como formular aquelas questões de uma maneira um tanto livre, um tanto irônica, um tanto que eu pudesse utilizar um pouco do meu gosto literário, do meu gosto filosófico, do meu gosto pelas ideias abstratas, etc., pelo pensamento abstrato. E são comentários sobre fusões e aquisições. E a sua visão, como é que você define aqui pra gente? Operações de fusões e aquisições que eu participei, que eu coordenei, que eu estudei, que eu estava envolvido, ou que eu tive que dar uma opinião profissional. E aquilo me inspirou situações. Então, baseado nessas situações reais, algumas vezes eu pude me permitir imaginar desdobramentos que não aconteceram, mas que poderiam ter acontecido para tornar o pensamento um pouco mais complexo, né? E procurei escrever com uma linguagem literária, uma linguagem acessível, que pudesse ser atraente tanto para um erudito quanto para uma pessoa, um estudante, um empresário, um acionista de uma empresa. E foi com esse espírito que eu, então, escrevi esse livro. E com essa sua ampla bagagem cultural, agora retomando um pouquinho, você se lembra de algum escritor, por exemplo, que tenha te influenciado na hora de escrever mesmo? Você falou assim, aqui eu vou tomar um pouquinho do Machado, vou tomar um pouquinho da literatura russa para escrever. Teve essa inspiração? Não, mas me lembrei de situações da ficção, né? Em alguns casos, me lembrei que são sagrados na ficção, como o caso de Mercador de Veneza, em que os dois principais protagonistas estabelecem um contrato, né, de dívida, um empréstimo, e garantido pela carne do devedor, né? Então essa é a peça do Shakespeare, que é um contrato jurídico que vai aos tribunais. Onde o credor tinha direito, não havendo pagamento, tinha como garantia uma parte do corpo, da carne do devedor. E ele pretende obter isso nos tribunais. Ok. Juan, infelizmente o nosso tempo se esgotou
Eu queria te agradecer bastante pela sua participação aqui conosco. Ok, muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!